Olá, é um prazer estar com vocês no dia 22 de abril para mais um chat. Eu tô vendo que nós estamos aqui com a Rita, com a Samira. Eu tenho aqui uma pergunta bastante comprida, né? Que a Samira nos mandou pelo e-mail, né? Ela diz, conforme a orientação, estou enviando minha dúvida sobre esse trecho, o que Freud quis dizer. É sabido que a atividade muscular intensa é para a criança uma necessidade cuja satisfação ela extrai um prazer extraordinário. E se esse prazer tem algo a ver com sexualidade, se encerra em si mesmo uma satisfação sexual. Ou se pode converter-se no ensejo de uma excitação sexual. Tudo isso é passível de considerações e críticas que de fato podem também apontar contra a colocação contida nos parágrafos precedentes, vírgula, a saber, que o prazer extraído das sensações do movimento passivo é de natureza sexual ou produz excitação sexual. Mas o fato é que uma série de pessoas informa ter vivenciado os primeiros sinais de excitação em sua genitália no curso de brigas ou lutas com seus companheiros de brincadeira, situação na qual, além de esforço muscular generalizado, há ainda um estreito contato com a pele do oponente. A tendência a travar lutas musculares com determinada pessoa, bem como, em épocas posteriores, a inclinação às disputas verbais, provoca-se o que se ama. São um bom sinal de que a escolha de objeto recaiu sobre essa pessoa, na promoção da excitação sexual através de atividade muscular. Caberia reconhecer uma das raízes da pulsão sádica. Em muitos indivíduos, a vinculação infantil entre lutas corporais e a excitação sexual é codeterminante da orientação privilegiada, que assumirá mais tarde sua pulsão sexual. 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, outros trabalhos, página 121. Querida Samira, aqui você não me faz uma pergunta, você me pede uma aula. Então vamos lá contextualizar tudo isso que você está dizendo. Primeiro, eu estou vendo a Michele, tudo bem? O que acontece é o seguinte, é preciso entender que quando Freud fala de pulsão, ele fala que pulsão sexual e agressiva. Em toda pulsão sexual há um quanto de agressividade, em toda pulsão agressiva há um quanto de sexualidade. E também quando ele fala de sexualidade, ele não fala de genitalidade. Então é assim, é preciso separar todas essas questões, né? Porque eu precisaria riscar cada parágrafo do que você coloca aqui. No fundo, o que você quer que eu te explique é o seguinte. Primeiro, nos primeiros anos de vida, a criança não tem gozo, ela tem prazer. Prazer não significa gozo. E sexualidade é tudo que se faz na vida, inclusive isso que nós estamos fazendo aqui. E genitalidade é quando um genital toca o outro genital. Então, sexualidade é uma coisa, genitalidade é outra, ok? Quando você diz pulsões, então assim, no contato, em uma briga, uma criança pode sentir prazer na genitália, mas não é gozo, é prazer. Há uma diferenciação, porque em cada descarga do impulso sexual, há um quanto da descarga do impulso agressivo. E vice-versa, sempre, tanto na fase infantil quanto na fase adulta. Isso faz parte da descarga pulsional. Então, por exemplo, quando você vê um filme em que tem um serial killer, por exemplo, um homem que corta mulheres aos pedaços e depois come essa mulher. Isso é um ato de violência da pulsão agressiva. Nem sempre o que é agressivo é violento, mas isso é violência. E há também uma descarga da sexualidade com prazer genital. Ele pode chegar ao orgasmo fazendo isso com essa mulher. Então, num ato agressivo, há uma descarga pulsional, não só da pulsão agressiva, como da pulsão sexual. E também, se houver um ato de sexualidade com genitalidade, pode haver prazer em bater e em apanhar,
porque é um sadomasoquista. Tá? Então, é isso que Freud quer dizer no seu texto. Samira, depois você manda aí por escrito, ou faz perguntas para você ver se você compreendeu. Porque é bastante complexo diferenciar a sexualidade e a genitalidade em Freud. Até muitos psicanalistas têm dificuldade. Mas é isso aí, Samira. Você entendeu? Você me manda dizer. Se não entendeu, pergunta de novo. A Michele diz o seguinte: boa tarde a todos. Professora Fátima, tem alguma indicação de filme, série ou documentário que mostre a prática, a psicanálise na prática? Assisti Psi e depois não encontrei mais nenhum que mostrasse as sessões. Não, são muito poucos, na verdade, feitos, e veja bem, e feitos de uma maneira que tem uma pesquisa concreta, porque o que acontece nesses seriados é que você nunca sabe se o terapeuta ele é psicólogo, psicanalista, psiquiatra ou tudo junto. A única série onde eu encontrei foi uma série brasileira, que eu não sei se é o Psi, né? Que ele se coloca como psiquiatra e psicanalista, e é muito boa. Mas não há séries específicas de atendimento. Até porque, sabe, Michele, o que acontece? Não tem assim tanto público que queira isso, tá? Porque existem muitos psicanalistas falando no YouTube e exemplificando. O cinema e a psicanálise, ela está muito mais ligada a tramas, digamos assim, do cotidiano do ser humano do que do manejo do analista. Tá? Não vende muito manejo de analista. A Rosana César. A Karine está aqui e o Pablo Sotero. Olá, tudo bem com vocês? A Rosana César. Boa tarde, Fátima. O que pode levar uma pessoa a se masturbar várias vezes por dia, deixando até de fazer outras atividades? Bom, a masturbação também é uma descarga pulsional, né, Rosana? Então, é preciso ver, quando você fala em masturbação, é um homem, uma mulher, é um menino, uma menina, é um adolescente. Em várias idades, nós vamos ter questões diferentes com relação à sexualidade. Há crianças que se tocam nos órgãos genitais e elas não estão se masturbando, hein? Elas têm zonas de prazer, né? E elas estão ali descarregando uma agressividade. Há também aqueles adolescentes que foram extremamente reprimidos pela família. E a masturbação é uma forma de alívio de uma série de tensões. E no adulto também. Existem adultos que se masturbam muito quando na verdade eles querem descarregar a pulsão agressiva. Muito, muito. Ou ainda pessoas extremamente recalcadas, inibidas, cuja prática do sexo com outra pessoa é difícil. Então a prática consigo próprio. Ou até aquele patológico que tem sexo genital com outra pessoa, mas mesmo assim se masturba. Não é? Porque ele tem uma descarga pulsional muito grande. A descarga pulsional, na verdade, são questões psíquicas, porque assim, quando Freud fala de sexualidade, ele está falando diferente de Reich. Reich fala de genitalidade, fala de prática do sexo genital. Freud fala de energia psíquica. Libido, que é a energia da sexualidade, é a energia da vida. Quando você respira libido. E nem por isso você está tendo uma prática genital, tá? Então eu sei que é difícil, muitas vezes, nós separarmos o gozo do prazer. Uma pessoa pode dizer assim, olha, eu tenho muito prazer em comer coxinhas. E ela não está fazendo sexo comendo coxinhas, está tendo prazer. Mas também quando ela faz sexo genital, ela também obtém prazer. São prazeres diferentes. No caso da masturbação, é preciso que você me dê mais detalhes, se é um homem, uma mulher, uma criança, enfim, a idade, o sexo do paciente, o contexto psíquico dele, porque existe uma coisa, eu não gosto de nada que é normal. Não é normal, é comum.
né? É comum as pessoas se masturbarem. Mas, assim, qual é a intensidade que torna uma coisa normal ou anormal? É a mesma coisa que você me perguntar qual é a quantidade de relações sexuais de um casal na vida adulta, num casamento que é normal. Não tem. Não há você vai fazer uma pesquisa sobre isso, primeiro que as pessoas vão mentir. Há uma tendência nos homens a contarem vantagem, certo? A dizer que fazem mais do que fazem. Então é uma pesquisa dificílima, exceto a pesquisa do Master e Johnson, né, que era um médico e a sua secretária, que pesquisaram realmente a sexualidade para valer. Né? É uma pesquisa interessantíssima e ela é uma pesquisa científica mesmo. Agora, fora isso, você vai fazer uma pesquisa de fazer perguntas e respostas, você não vai perguntar para uma pessoa se ela se masturba e quantas vezes ela se masturba. Dificilmente ela vai te dar uma resposta verdadeira. Mas você entendeu, Rosana? Essa questão, há uma grande preocupação na questão da sexualidade. Mas eu diria para vocês que nada mais importante na obra do Freud que o complexo de Édipo. O complexo de Édipo é ele que norteia, é ele que é a grande descoberta. A Michele agradece. Eu que te agradeço, Michele. Então, a grande descoberta do Freud é o Édipo, porque o Édipo é que vai determinar muitas vezes a questão da masturbação, da sexualidade, da pulsão. É ele que dá o norte da vida psíquica do adulto. Então, quando vocês vão atender um paciente, é óbvio que vocês não vão perguntar, e sua vida sexual, como vai? E o paciente responde, mais ou menos. Ótimo, né? Não significa nada nem para o paciente, nem para você. Então, de alguma maneira, buscar sim os conflitos edípicos. Porque os conflitos edípicos, eles dão um norte para a sexualidade. Isso dentro de uma visão do Freud. Se for dentro de uma visão do Reich, não. O Reich já tinha uma visão completamente diferente. O Reich já ia dizer que um casal, para ser feliz no casamento, ele tinha que ser um casal orgástico. O que é um casal orgástico? É o que eu acho que menos acontece na nossa sociedade. As pessoas tinham muitas experiências sexuais até encontrar aquela pessoa com quem elas tinham a sexualidade e ela se expressava, ela era a mais prazerosa possível. Então é um casal que tem encaixe, né? Eles se dão bem sexualmente, muito bem. O que vai acontecer com muitos casais, principalmente os casais mais idosos, né, com menos oportunidades? Dois problemas. A mulher que casa virgem e que só fez sexo com o marido e não tem oportunidade de fazer uma comparação. Ela não tem modelo de comparação. Então ela não sabe o que é melhor e o que é pior. Não é? Ou então, aquele casal que casou e teve poucas experiências sexuais e é obrigado a ficar junto o resto da vida e muitas vezes chega no momento que já não se suporta sexualmente. É aquele casal que cada um vai para o seu quarto, cada um tem a sua cama, mas vive junto. Geralmente esse casal, quando não tem sexualidade com outras pessoas, a tendência doméstica é que eles tenham desentendimentos muito sérios, tá? Desentendimentos gravíssimos, porque eles não têm sexualidade entre eles e nem com outras pessoas. E isso é velado, isso não é falado para essas famílias, tá bom? Eu tô vendo que o Carlos Soares entrou. Boa tarde, Carlos, tudo bem? Ele me faz a seguinte pergunta. Boa tarde, professora. Abreação e catarse são a mesma coisa? Então, Carlos, de uma certa maneira, é que a catarse, ela é uma palavra que foi usada por Breuer, que trabalhava com a Anna Pappenhau, fazia análise na Anna Pappenhau, e quando ela trazia conteúdos emocionais da sua terapia, o Breuer
nomeou de catarse. A própria Anna Pappenhau chamava de limpeza da chaminé. E depois o Freud vai chamar de abreação, ou seja, uma reação que você tem emocional a uma lembrança. Porque, por exemplo, você pode se lembrar, Carlos, de um acontecimento que você teve aos 6 anos de idade. Então você se lembra que tinha alguém lá que te bateu, mas você tem a lembrança, você não traz a emoção. E aí, o que acontece? Quando você numa terapia traz a emoção, não é? Ligada àquele fato, você tem uma abreação. Aqui está dizendo, Ana, que foi interrompida a transmissão. E a Rita diz, infelizmente está muito ruim a transmissão. Lembrando que tudo vai subir para o YouTube, né? Eu vou colocar aqui o chat. Vai para o YouTube. Não precisam se preocupar, eu posso continuar porque o chat vai para o YouTube. E depois no YouTube, realmente, às vezes a internet dá umas falhas bastante... Em São Paulo não é tão comum quanto os meus pacientes do interior, mas enfim, dá falha. Mas vocês vão ter depois lá no YouTube o chat gravado e vocês sabem que vocês podem mandar perguntas para sbpi@... Nossa, o que tá entrando aqui? Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui, que eu não tô conseguindo entender, gente. Um minutinho só. Vamos lá. A Luciana Tudeia entrou. Tá todo mundo dizendo que a internet caiu, mas que eles vão assistir no YouTube, né? Então, sbpi@sbpi.org.br. Porque depois, o que vocês fazem? Vocês mandam as perguntas que vocês quiserem. A Samira diz, obrigada, entendi sua explicação, mas esse trecho, a tendência a travar lutas musculares com determinada pessoa, bem como em épocas posteriores a inclinação às disputas verbais, provoca-se quem se ama. São um bom sinal de que a escolha do objeto recaiu sobre essa pessoa? Tem algo em que podemos interpretar como orientação do sexual? Não, Samira. Não tem nada a ver com orientação. Não é orientação. Não existe orientação em psicanálise. Escolha objetal da sexualidade. Não há escolha objetal. Entende? Isso faz parte da pulsão. Toda a pulsão agressiva e sexual, a sexual terá sempre um tanto de agressivo e agressivo um tanto de sexual. Da hora que você nasce à hora que você morre, seja qual for a psicopatologia que você tiver. Não tem nada a ver com escolha objetal. Uma inclinação a provocar quem se ama. Até porque se nós formos discutir amor em psicanálise freudiana, nós vamos discutir complexo de Édipo, que é posse, não é amor. Não há amor em neurose. Então a palavra amor, tira essa palavra da psicanálise, porque ela é ou carência, né, ou neurose histérica, não é? E um complexo de Édipo muito grande, aonde você tem posse, não amor. Então não siga essa linha, porque o que acontece, Samira, é que o Freud, na teoria, ele é muito interessante, mas quando a gente vai com o Freud para a prática, nós percebemos
que aí sim ele se torna muito mais compreensível. Prática em nós mesmos, nos submetendo a uma análise e no nosso estágio, atendendo os pacientes, nós vamos compreender o quanto Freud fica fácil. Na teoria, Freud é um, na prática ele é outro. A Darlene Aguiar diz: boa tarde, Fátima, estou pela primeira vez online. Assisto sempre as reprises. Muito obrigado, seja sempre muito bem-vinda, Darlene. A Valquíria diz que estava ou está travando muito. Sim, nós sabemos que a transmissão está falhando, mas vocês vão poder assistir no YouTube, vai ficar lá. E vocês vão poder assistir e mandar as perguntas, como eu disse, pelo e-mail sppi@sppi.org.br. Então, assim, estava dizendo que a obra freudiana é uma obra, não só a freudiana, qualquer autor de psicanálise, você só vai compreendê-lo perfeitamente quando você passa pela experiência, quer dizer, quando você sente o seu complexo de Édipo, quando você sente a sua pulsão agressiva, a sua pulsão sexual, e ela é sentida no corpo. Mas como é que ela é sentida no corpo? Ora, você sente raiva com o quê? Ah, eu estou vermelha de raiva. Então você fica vermelha por quê? Porque o seu sangue, não é? Ele vai correr mais rápido. Então, uma função biológica, uma função orgânica ligada a uma função psíquica. O seu psiquismo, ele se desenvolve psicobiologicamente ou somaticamente. É o psíquico mais a soma, que é o corpo. Então, através do corpo, a Rosana disse que o que está travando a internet é a umidade do mar aqui atrás. Isso está ótimo, adorei, Rosana. Muito legal, mas olha, essa umidade não chegou aqui. Então, sim, trabalhar com a obra freudiana é trabalhar com práticas. Muitas vezes o aluno estuda Freud e diz assim: eu tenho dificuldade, eu não entendo. Freud só fala de sexo. Não. Freud fala de sexualidade, de libido, de pulsão. Quem fala de sexo genital chama-se William Reich. Quando você tiver o William Reich, você vai entender a diferença de Freud. E principalmente quando você estiver praticando psicanálise, atendendo no seu estágio. Portanto, é bom saber quem já está fazendo terapia. Aí as pessoas me perguntam: sou obrigada a fazer com psicanalista integrativo? Não, você não é obrigado. Mas eu sugiro que você faça, porque quando você for aplicar técnicas integrativas, ele vai supervisioná-lo muito melhor que um analista que não conheça técnicas integrativas, né? Ou então você vai fazer terapia com um e certamente vai fazer supervisão com o outro. A Darlene me pergunta sobre o manejo a ser começado na terapia com Klein e Winnicott. Essa aula estará disponível na grade do curso? Sim, essa aula está disponível, não é? Mas veja bem, não é o manejo. O que você tem disponível é a teoria e algumas das técnicas, porque o manejo é algo mais complexo e futuramente eu pretendo dar um curso só de manejo, não é? Porque o manejo não pode ser só com a Klein ou só com o Winnicott. Você tem que saber por que você vai manejar com o Winnicott e por que você vai manejar com Klein. Você tem que começar com Freud, que é a base. Depois você vai para os outros autores. O Winnicott, você vai quando o paciente precisa de acolhimento. Klein, você vai quando você precisa fazer uma terapia mais infantil. O Winnicott e Melanie é uma terapia mais para as crianças. Mas também podemos aplicá-las no adulto. É preciso ter uma boa ficha anamnética para saber perfeitamente qual é o manejo dos autores, porque sabe o que acontece, Darlene? Nós não somos psicanalistas integrativos, ou freudianos ou lacanianos. Os pacientes têm uma demanda integrativa, têm uma demanda kleiniana, têm uma demanda winnicottiana. Então o paciente é como se o doente vem ao médico. O médico não é um médico que receita antibióticos. O paciente é que tem necessidade de receber antibiótico.
ou anti-inflamatório, ou antialérgico. Então é em cima do paciente que a teoria se faz necessária de acordo com a psicopatologia que ele traz. Portanto, nós não podemos nunca nos intitularmos eu sou um psicanalista XYZ. Eu sou um psicanalista clínico, uso técnicas integrativas, mas quem traz a demanda para o consultório é o paciente com suas queixas, suas necessidades. E o manejo desse paciente, porque cada paciente terá um ego estruturado ou não, o suficientemente estruturado para usar, por exemplo, Lacan. O brasileiro, de uma maneira geral, não tem o ego estruturado para usar Lacan, né? Porque o brasileiro ele se ofende muito, né? Ele leva tudo para o pessoal. Se você liga para ele liga para você e fala assim, vou na tua casa, e você diz, olha, não venha hoje, nunca mais ele te telefona. Então a tendência do brasileiro é necessitar de um inicial manejo winnicottiano, que acolhe, sempre acolhe, é uma maternagem, não é? Já o europeu, você pode ter uma abordagem, especialmente, sei lá, os alemães, por exemplo, aceitam bem uma abordagem lacaniana, porque eles não têm esses melindres que pertencem às nossas neuroses. Inclusive a psiquiatria chama isso de etnopsiquiatria, que são as neuroses pertinentes às etnias, aos povos, né? E o povo brasileiro é mais melindroso, ele se magoa mais facilmente, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Mas faz parte desse manejo, né? Então, sobre o manejo ser começado na terapia, independe de ser começado, depende da demanda da ficha anamnética que esse paciente traz, né? E a integrativa propõe que nós usemos primeiro Freud, né? Porque Freud é uma base. Então, assim, como seria, não é, Darlene, usar Freud? Saber os determinismos psíquicos desse paciente, os mecanismos de defesa, as fixações e o complexo de Édipo. Isso é básico em qualquer análise, para depois nós partirmos para qualquer outra abordagem, né? Ter uma noção. A Darlene disse, está falhando muito, vou assistir depois a reprise. Porém, outra dúvida, qual a sequência que dá, a sequência de dar de forma bacana para os estudos, a sequência dos livros de Freud? A sequência, eu sempre peço que se leia-se Noções Básicas de Psicanálise do Charles Brenner, que está na própria plataforma. Porque o Charles Brenner, ele faz um resumo da obra de Freud. Você vai ter várias obras de Freud. Uma delas é a coleção Standard da Imago, 24 volumes, um Index, 23 volumes. Você não vai ler inteiro. Você depois tem uma excelente e única coleção da fábrica da Companhia das Letras, porque é a única tradução que nós temos do alemão para o português direto. E eles não vendem os livros todos de uma vez como a Imago, eles vendem livro a livro. Então você pode comprar de acordo com o teu bolso, certo? Comprar a coleção do Freud, da Companhia das Letras, volume a volume, seria a minha indicação, depois do Charles Brenner, Noções Básicas de Psicanálise. Primeiro, porque dá uma noção da teoria, daquilo que veja bem, o Freud vai falar de muitos assuntos. Ele vai inclusive escrever um livro inteiro sobre o Leonardo da Vinci. Ele vai escrever o Mal-Estar da Civilização, Totem e Tabu, os 3 ensaios da psicanálise, tem muita coisa. Mas se você ler o Charles Brenner, você tem uma base e depois você vai partindo lentamente. Não pense em ler a obra freudiana inteira, nem a obra inteira do Jung, porque não dá tempo. Isso é depois da formação psicanalítica. Se você se identificar com o autor, você lê a obra inteira. Por enquanto, você está numa formação básica de psicanalista. A Darlene diz que está na semana 19 e faz terapia com o Marcelo. Muito bem. O Marcelo pode, como ele é um psicanalista integrativo, é o nosso professor de hipnose, o Marcelo faz uma análise didática com você. Então ele pode te explicar tudo isso que eu estou te dizendo, entendeu, Darlene?
Ele pode ser o seu supervisor, porque ele conhece todas as matérias integrativas. Então, isso é fantástico. Parabéns para você. E assim, tudo que vocês precisarem com relação à terapia, eu sempre passo o meu WhatsApp, né, com relação à terapia. Então, quando você precisar de terapia, você vai falar com a Fátima, né, e eu vou te passar, porque geralmente o que vocês querem? Um psicanalista online. 011 95798 4686, tá? Desculpa aí. Se alguém precisar da terapia, vocês me mandam um zap e eu vou indicar algum analista que possa atender. Até porque o Marcelo, nesse momento, está com a agenda lotada, né? Ele, um analista, com muitos analistas, mas ele lotou a agenda, tá? A Rita tinha me perguntado se nós faríamos um novo congresso. Sim, Rita, estamos programando um congresso inteirinho sobre Jung, tá? Eu só não sei te dizer exatamente a data ainda, porque eu estou fazendo a organização dos palestrantes, né? Sempre 5 dias, 5 palestrantes, e será, mas eu sei que o tema será Jung. Eu falo a Rita porque a Rita é minha homenageada nos congressos online, né? A Rita Orsini. E ela está sempre presente, então já de antemão te digo, porque nós sempre deixamos o de psicanálise para o final do ano e talvez seja um que a gente faça presencial, mas ainda não tem nada concreto, ok? Então nós estamos encerrando o chat por aqui. A semana que vem, mandem as perguntas pelo sbpi@sbpi.org.br, porque as perguntas virão e vocês vão ouvir esse chat. Tem muita coisa que talvez vocês queiram entender melhor, ou outras perguntas que vocês tenham, tá bem? Obrigado, uma boa semana, até segunda-feira.